Quero comentar com vocês neste vídeo sobre repercutir um pouco a declaração do Renato Paiva depois da goleada vexatória que o Bahia sofreu do Sport. Quero tentar jogar um pouco de luz aí nesse debate, que está bastante apaixonado neste momento. Vamos tentar entender um pouquinho ali o que pensa o técnico e se de fato está certo ele em algumas observações que ele fez na entrevista que ele deu pós o jogo, né? Acho que a situação é bastante complicada para o Bahia. Os sinais não são nada agradáveis, né? Nada positivos. Muita gente tem responsabilidade nisso aí. O Renato Paiva é um dos responsáveis também. Não é o único, sem dúvida que não é. Tem muita coisa aí do projeto que precisa, na verdade, ser repensado, reavaliado, né? Mas, à luz do que foi as declarações do Renato Paiva, vamos fazer comentários aqui, traçar um comentário aqui, jogando um pouco de luz aí no debate. Antes disso, gente, permita-me só, para você que é torcedor do Bahia e você que é torcedor e torcedora, né, de outras equipes, quero indicar para você aqui fala do meu patrocinador, que é uma casa de aposta, para você que curte aí uma aposta esportiva. Deixando claro, sempre, né, que aposta é uma coisa para se fazer com muita cautela, né, mas se você curte uma aposta esportiva, eu queria indicar para você aqui uma casa de aposta muito diferenciada, que é a PagBet. A PagBet chegou no mercado aqui nacional para ser a mais popular, para democratizar o acesso às apostas esportivas. Por quê? Porque você pode depositar R$1, apenas R$1, e já começar a fazer a sua fezinha ali, né? Você também que tem um bom dinheiro e quer fazer a sua aposta, a PagBet também é muito indicada. Por quê? Porque ela trata você como um consumidor. Não vai te enrolar ali, por exemplo, para devolver os seus ganhos, né? O cadastro é rápido, sem burocracia, as cotas são muito altas, né? O atendimento é humanizado durante 24 horas por dia. Gente, eu testei isso aí. 3, 4 horas da manhã vai ter um ser humano e não um robô para te atender caso você entre em contato com a PagBet. A PagBet é uma casa de aposta, gente, muito interessante porque acertou, tá pago. Este é o lema. Então, veja só. Você ganhou uma aposta, você pode pedir o saque imediatamente. Vai ser entregue na sua conta em questão de minutos ou segundos, né? O depósito é via Pix, o saque também é via Pix. E detalhe interessante aqui, tem casa de aposta aí que exige o valor mínimo para você fazer a retirada. Na PagBet, se você depositar R$1 e tiver com 1,2 na conta, você pode pedir o depósito. É impressionante. Se você tiver um bom volume lá de dinheiro, você pode pedir também que imediatamente cai na sua conta, sem ficar te enrolando aí, como outras casas fazem e tal, pedindo mais documento aí e tal, não sei o que, enrolando, às vezes tem 3, 4 meses para você receber o dinheirinho aí, quando o valor é muito alto. Isso não acontece na PagBet. Quer testar? Coloca lá R$1. Né? Para sentir a atmosfera da casa. E de quebra você vai dar uma força muito grande aqui para esse canal. Porque quando você se cadastra lá e faz um pequeno depósito, ainda que eles entendem que vale a pena investir aqui nesse canal. Então eu sugiro para você, cadastre-se lá. Coloca um depósito de R$1, R$2, R$3. Eles falam que pode depositar um pouquinho mesmo, né? E aí, sinta a atmosfera da casa de aposta, eu tenho certeza que você vai curtir muito. Ela realmente é muito diferenciada. Eu fiquei uma semana estudando-a antes de trazê-la aqui como patrocinador deste canal. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado aí pela gentileza, fechando parênteses então, e falando do que foi esse vexame do Bahia. Mais um jogo importante do Bahia na temporada, né? Mais um jogo que conta para o Bahia na temporada e mais um jogo em que o Bahia não consegue demonstrar absolutamente nada dentro de campo, né? O trabalho até agora é muito complicado, é difícil, o Grupo City tem responsabilidade nisso, né? O padrão de contratação é um padrão de contratação, na minha opinião, esperado, era o que eu imaginava que aconteceria, né? Agora, é um padrão de contratação que não vai ao encontro da expectativa dos torcedores. Porque, na minha opinião, o Grupo City montaria um Bahia mais competitivo e buscaria no mercado jogadores para formar uma equipe, para configurar uma equipe aí de primeira divisão, né? E não necessariamente uma equipe com traços de protagonismo. Esses teóricos traços aí de protagonismo viriam com as contratações, em tese, em teoria, da segunda leva de contratações que seria no meio do ano, né? Que a gente espera que aconteça, assim como também esperava que acontecesse no Botafogo, e não aconteceu no Botafogo, mas esperemos que aconteça no Bahia, né? De qualquer maneira, né? Tem alguns problemas mesmo na formação dessa equipe competitiva, como buscar muitos jogadores de uma equipe, né? O Fluminense, e vários desses jogadores são jogadores que lá no Fluminense ninguém queria. Tá? Chegaram com muito ibope no Bahia, mas jogadores que não queriam. Então tem esse problema aí do Grupo City, que acho que tem que ser revisto. Sinceramente, acredito ainda no projeto, acho que pode dar certo ainda, né? Tem o problema aí da questão da formação do elenco? Tem, mas tem também questões no Renato Paiva. No trabalho do Paiva.
E aí eu queria comentar com vocês aqui sobre a entrevista dele. Ele fala, por exemplo, que o terreno foi difícil, que foi complicado jogar ali no gramado, tal, não sei o quê. Olha, gente, é uma desculpa esfarrapada, né? Porque uma equipe boa, ela vai ter, evidentemente, muita dificuldade no gramado mais complicado, mas qualquer adversário vai ter também dificuldade. Ora, o esporte, evidentemente, vai ter mais facilidade, porque está jogando nos seus domínios, ok. Mas também não é um problema, não pode ser um problema tão sério assim para o Bahia, por quê? O Bahia vai jogar na Série B contra várias equipes com gramados ruins aí. O gramado ruim, inclusive, é até mesmo uma arma de algumas equipes para saber levar vantagem dentro de casa. Então, o Bahia tem que estar acostumado com isso, tem que saber lidar com essa dificuldade aí. Essa desculpa não dá para aceitar. Né? Gol de bola parada, na verdade, que ele fala que foram 3 gols de bola parada. Me irrita muito esse tipo de fala, porque quando a equipe ganha com bola parada, ninguém comenta. Mas quando a equipe perde por bola parada, todo mundo comenta. Até mesmo os profissionais, até mesmo o treinador. Então, esse é um tipo de desculpa que também não dá para aceitar. Ô, Renato Paiva, pelo amor de Deus, sofistique aí o seu discurso, né? Porque isso aí não funciona, não, né? Gol de bola parada, não sei o quê. Erros individuais, né? Aquilo que não... E aí, nisso ele foi muito mal, porque ele tirou um pouco o corpo fora, né? Ele chegou a falar, por exemplo, que os jogadores estavam praticando aquilo que não se treina, né? Então tá, na verdade, expondo aí o elenco, né, como maior responsável pela derrota e tirando um pouco o corpo fora quando ele fala isso. Ele tenta depois assumir um pouco o erro, mas não fica muito claro, acaba não sendo convincente. Na prática, ele entrega os jogadores como os responsáveis pelo que aconteceu dentro de campo, né? Ele fala do adversário organizado do esporte. Enfrentamos um adversário organizado, tal, aquela coisa toda. De antemão, parabéns ao esporte que fez uma grande partida. O Bahia pode ter feito uma partida ruim, mas também o esporte fez uma grande partida, né? Agora, quando ele fala que o esporte é um time organizado, eu acho que o Anderson está conseguindo realmente formar um esporte muito mais organizado do que o Paiva está formando um Bahia. Sobretudo defensivamente, a equipe do Bahia é muito desorganizada, muito. Então ele já teve tempo para gerar essa organização e ainda não conseguiu. Né? E acho sinceramente que o tempo já é suficiente sim para organizar minimamente uma equipe. Ele continua falando em equipe de construção, ele continua falando, por exemplo, que na questão da experiência versus juventude, que a equipe é muito jovem. Ora, o Bahia também não tem jogadores que não são jovens, né? Não é somente uma equipe de garotos. E detalhe, né? Esses garotos também precisam jogar. No Del Valle tinha muito garoto, a equipe jogava, né? Então ele fala, por exemplo, essa conversa tá ficando chata, toda hora tem isso aí. Né? Ora, ele sabia que o projeto era assim, ele não aceitou? Então não venha com essa conversa de que tem muito jovem na equipe e tudo mais. E ele fala que a equipe é muito jovem, tem um nível aí e que vai melhorar. A equipe é jovem, vai evoluir, está cometendo erros também porque é inexperiente, mas que num certo momento vai evoluir. Isso não dá para esperar, Renato. Você tem que intervir aí nessa questão da evolução, nesse processo de construção, tem que ser muito mais ativo nisso aí, não tem que ficar esperando, né? Eles vão errar, a gente vai ter que contar com isso, eles são jovens, não sei o quê. E quando ele fala isso, de novo, entrega para o elenco a responsabilidade pela derrota e tira um pouco o corpo fora, né? Erra, mas vai evoluir. Isso aí é também conversa para boi dormir. Quando a equipe está perdida, né? Ele fala que quando a equipe está perdida dentro de campo, a coisa se complica mesmo, né? E tal, e tudo mais. Olha, quando a equipe está perdida dentro de campo, este é o momento do treinador aparecer. Por quê? Porque é muito mais fácil para o treinador que está fora de campo, né, organizar sua equipe com uma fala, com orientação, do que para os jogadores que estão ali no meio dos acontecimentos. Dentro de campo, quando o time está realmente perdido, o jogador tem muita dificuldade para se encontrar e para fazer com que a equipe se encontre. Por quê? Porque ele está com dificuldade de entender o que está acontecendo, entender como é que ele pode reagir individualmente para construir uma reação tática da equipe. Ora, o treinador é o cara que está fora de tudo isso, com um olhar mais panorâmico e pode entregar um pouco a solução. É isso que se espera de um técnico, gente. É isso que se espera de um técnico, que ele intervenha numa equipe que está desorganizada, perdida, para recuperar essa equipe dentro de campo. E o Renato Paiva tem falhado brutalmente nisso aí, nos momentos mais complicados, né? Ele falou, por exemplo, que a equipe está muito bem ali na temporada, tal, no Baiano, né? E no começo foi muito difícil de aguentar o Bahia, que estava com muita dificuldade também. Ele falou, né, a questão de que muito jogo a cada 3 dias. Bem-vindo ao calendário brasileiro, meu irmão. Bem-vindo ao calendário brasileiro. Agora, quem mais está reclamando disso? Né? Qual é o outro técnico que eu não estou ouvindo nenhum técnico reclamando disso? É só o Renato Paiva. Parece que o problema só acontece com o Bahia. Só o Bahia tem jogo a cada 3 dias.
Mais ninguém. Ele falou, por exemplo, da questão, estamos bem, vencemos o Bahia. O Vitória não é referência para nada hoje. Infelizmente, tá? Com todo respeito aí ao arquival do Bahia, mas não é referência para nada. O torcedor do Vitória sabe disso. Ganhar o Bahia não é ganhar nada. Porque o Vitória hoje não é nada perto do que já foi. Ponto. Acabou. Né? Ele fala, por exemplo, da questão a dificuldade de nível ofensivo, né? Ele falou também, a equipe tem dificuldade de nível ofensivo. Ora, você é técnico para resolver isso. Você é reconhecido como técnico para organizar a equipe ofensivamente. E, na minha opinião, falta variação. Falta variação para esse jogo do Bahia. Né? Mesmo lá no ataque não tá legal. Tá mal na defesa, o sistema defensivo é muito ruim, tá mal também no ataque. E a reação do Renato com substituições nem sempre é também a melhor possível, né? Gente, olha só. O Renato tá muito mal. Né? Eu acho que pode melhorar. É possível que possa melhorar. Né? Agora, os sinais do trabalho do Renato, assim como os sinais também da equipe do Bahia, não são os mais interessantes. Ele falou que quando, por exemplo, a equipe, quando ele sentir que ele é o responsável, ele vai embora. Ele acha que ele não tem culpa de nada. Ele acha que o trabalho dele está muito bom, ele está muito consciente de que o trabalho dele está muito bom. Acho até que o trabalho precisa ser respeitado aqui no Brasil muito mais. Agora a questão é, eu quero sinais, Renato Paiva, de que sua equipe vai melhorar. Eu quero sinais de que você vai conseguir fazer um trabalho melhor. E eu não estou vendo esses sinais neste momento. É isto que sente o torcedor e a torcedora do Bahia neste momento, né? E esse é o grande problema. Muita gente é responsável aí por isso também. Acho que teve repórter, teve muita gente da mídia aí que ficou no oba-oba. Eu fiz um vídeo quando o Renato chegou. Falei de alguns problemas que ele causava, mesmo no Del Valle. Né? Foi um vídeo, por exemplo, que teve muita gente aqui me atacando. Até minha mãe foi ameaçada de morte, minha mãe já faleceu, mas foi ameaçada de morte depois que eu fiz um vídeo falando como é que seria o trabalho do Paiva. Eu apenas tentei elucidar algumas questões, alguns problemas inclusive na organização defensiva da equipe, e a gente está vendo tudo isso agora no Bahia. Né? Evidentemente que eu acho que ainda pode resolver. Pode melhorar, evidentemente, né? Agora, eu falava desses problemas aí, só que naquele momento havia um oba-oba muito grande na torcida do Bahia. E muito jornalista, muita gente da mídia estava construindo também esse oba-oba. Nem todo mundo, evidentemente. Nem todos os canais da mídia alternativa do Bahia faziam isso. Por exemplo, o Sou Mais Bahia sempre foi muito crítico em relação a todos os processos que vem acontecendo no Bahia desde a chegada do Grupo City. Né? Então por exemplo, um canal muito responsável, que sabe muito bem o que fala. Mas muita gente aí ficou no oba-oba e ajudou também o torcedor a ficar muito no oba-oba. E nesse contexto, aquele que falava mal ou tentava pelo menos explicar minimamente, objetivamente o que era o Renato Paiva para o Bahia, acabava não sendo muito aceitado, e foi o que aconteceu, portanto, no meu caso. Mas deixa isso para lá. O mais importante agora é que o Bahia se recupere, que o próprio Renato Paiva consiga se recuperar e fazer um trabalho importante no Bahia. Agora, ele também precisa assumir a responsabilidade. Ele precisa entender que ele é responsável pelo que está acontecendo agora. Ele é responsável, sim, pelo que está acontecendo neste momento. A gente fala sempre da qualidade do elenco. A qualidade do elenco pode não ser a melhor, mas não é uma qualidade tão ruim assim. Não é tão absurdo. Com esse time dá para jogar mais. E visivelmente a gente percebe que o problema do Bahia é de organização. Organização defensiva, organização ofensiva, organização como equipe. E isso o técnico tem que realmente resolver. Já teve tempo para isso e precisa resolver. É preocupante a situação do Bahia. Muito preocupante. O Bahia disputou um jogo contra a equipe da Série B e levou uma goleada de 6-0. 6-0. O fato de contar com um homem a menos ali não justifica o vexame. Era até para ser mais, de certa maneira. Né? Então é muito feio. É muito feio que no momento desse o técnico não assuma um pouco da responsabilidade. Aí ele falou que está tranquilíssimo. Eu até entendo a pergunta vem, na verdade, a resposta, né? Vem no contexto de que você está tranquilo em relação a tal. E aí ele responde falando da tranquilidade. Né? Então dá para relativizar um pouquinho. O problema é que ele insiste muito na tranquilidade, no tranquilíssimo. Tô tranquilíssimo, tranquilíssimo, tranquilíssimo. Ou seja, tá tudo muito bem, eu não tô errando em nada. Tá errando sim, Renato. Tá errando sim, Renato Paiva. E muito. Você tem um pouco aí de meia-culpa também, né? E ajustar essa equipe, porque você é sim responsável pelo que está acontecendo agora no Bahia. Acredito que o Bahia ainda pode se salvar. Acho que o trabalho dele ainda pode ser interessante, mas os sinais deixados até agora são os mais decepcionantes possíveis. E é preciso uma reação imediata. Não apenas vencendo no campeonato estadual, né? Mas vencendo e convencendo e deixando sinais de que quando pegar um adversário mais forte, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e assim por diante, vai apresentar também não somente um bom resultado, mas também um bom desempenho. Tá bom, gente? É isso.